Esquece. Ó, a gente tem uma enquete que está no ar, que tem a ver com convocações de jogadores que atuam no Brasil, mas não só na seleção brasileira, né? A seleção brasileira convocou, o Ancelotti convocou 2 jogadores do Flamengo, um jogador do Palmeiras, só que é o Vitor Roque. No caso do Flamengo, o Danilo e o Alexandro. Quem será mais prejudicado pelas convocações da data FIFA? Lembrando que não estamos falando só da seleção brasileira, estamos falando de todas as seleções, né? Paraguai, Argentina e tudo mais. Danilo Lavieri, como você vota nessa enquete? Eu voto. Neste momento, para mim, é muito fácil votar no Palmeiras. O Palmeiras é muito mais prejudicado. Por quê? Muito mais, porque o Flamengo perdeu 2 reservas. Não, mas isso é só da seleção, mas vai vir mais coisa aí. Exato, por isso que eu estou dizendo, neste momento. Quando sair a lista do Uruguai, a gente vai poder equilibrar as coisas, para ver se o Arrascaeta vai ou não vai ser chamado. Aí é um jeito de equilibrar. Porque o Chile já divulgou sua lista, o Pulgar não está. E o Pulgar é um titular importante do Flamengo hoje, voltando de lesão. O Brasil divulgou sua lista, pegou 2 jogadores, o Danilo, que é reserva, e o Alexandre, que não dá para chamar de reserva, mas que faz parte de um controle de carga, e quando não joga ele tem o Ayrton Lucas. Claro, faz falta o Alexandre, mas não é o nível que faz falta o Vitor Roque para o Palmeiras. Então, neste momento, o Palmeiras é muito mais prejudicado, e eu não estou aqui dizendo que, coitadinho do Palmeiras, não, é simples, o Vitor Roque faz mais falta para o Palmeiras do que o Danilo e o Alexandre vão fazer falta para o Flamengo. Saindo a lista do Uruguai, se o Flamengo perdeu o Arrascaeta, aí eu acho que aí é um bom debate, porque o Arrascaeta é um jogador inigualável, incomparável. Aí sim o Flamengo vai ter muito para chorar. Mas nesse momento, eu como flamenguista choraria mais pelo Pedro fora do que pelo Danilo e pelo Alexandre. E mais, né? A lista da Argentina vai desfalcar provavelmente o Palmeiras com Aníbal e Flaco Lopes. Então o Palmeiras não vai ter Flaco Lopes e Vitor Roque para jogar. A dupla de ataque titular. A dupla de ataque titular, enquanto o Flamengo não vai ter Danilo, Alexandre. Aí se não tiver a Arrascaeta, como eu disse, a gente pode conversar. Mas enquanto não tiver essa lista do Uruguai, para mim é bem tranquilo falar que o Palmeiras está bem atrás nessa competição. O que você acha, Arnaldo? Sem risadinha, por favor. Eu acho que você demorou 35 minutos para esquentar o debate, né? Você foi enrolando. Isso aqui chama-se estratégia. Estratégia do... Exato. Tironi, vamos lá. Na última data FIFA, o que foi surpreendente? Não teve jogador do Flamengo convocado, cara. Não foi assim? Foi. Nenhum. E o que aconteceu na volta da data FIFA? O Flamengo ganhou 3 jogos consecutivos. Foi muito bom pro Felipe Luiz. Eu acho que a gente está chegando a um momento, uma constatação minha, e talvez seja chocante, porque eu já estou vendo a enquete e está ganhando o Flamengo. Desculpe, foi espionar. O Palmeiras tem mais jogadores convocáveis que o Flamengo hoje, o elenco do Palmeiras. E para mim surpreende, sinceramente, as convocações do Alexandre e do Danilo, que para mim não estariam numa lista de Copa do Mundo. Aí o Ancelotti até, para mim, exagerou. Mas sabe por quê? Porque o Palmeiras tem mais jogadores no auge da carreira. Então a tendência é que ele tenha mais convocados. O Danilo lembrou da dupla, porque o Flaco Lopes vem sendo convocado para a seleção argentina agora. Mas vamos combinar qual que é o principal reserva do ataque do Palmeiras hoje? Reservas entre aspas, né, Danilo? Sousa. Exato, né? Então, ele só não foi convocado pela seleção paraguaia na última data FIFA porque ele tinha uma lesãozinha. Agora ele machucou justamente contra o São Paulo. Ele estava convocado. Exatamente. Contra a LDU, qual foi a escalação do trio de ataque do Palmeiras? Teve Flaco, Vitor Roque, Sousa e Maurício. Então, esses 3, o Palmeiras deve jogar no seu jogo da data FIFA sem os 3 principais atacantes. E talvez seja impactado na partida da rodada seguinte, quarta ou quinta-feira, que ele fizer, né? Provavelmente na quinta-feira. Então, hoje o Palmeiras, e isso é o ônus de quem contrata jogadores no auge da carreira. Ele vai ter mais jogadores contratados. Danilo, eu tinha um debate com o Tironi, porque era assim, na época do... E o Palmeiras já, assim, hoje não é, né, mais desse jeito. Na época do São Paulo, tricampeão brasileiro, do pontos corridos, e o Palmeiras quase foi, o Palmeiras pode ser agora o campeão de novo,
Uma das vantagens daquele time e uma das vantagens do Palmeiras nos últimos anos foi ter jogadores muito bons não convocados. Sabe como é que é? Aquele jogador, pô, cara, excelente, mas não é para a seleção. O Palmeiras teve muitos desses. E quando foram convocados, já não corresponderam. De fato foram... não, exato, Rony, o Rafael Veiga... O desse aí é o Danilo, né? Danilo, que jogou no Corinthians e no São Paulo, né? Que é um jogador muito bom, mas não o suficiente. Danilo, que jogou no... Não o suficiente para ir para a seleção. Ótimo. Exato. Ter jogadores desse jeito, ou o Atlético, aquele Atlético de 2021 que ganhou tudo, o Hulk era o principal jogador, ele não era jogador mais de seleção. Não era convocado nunca. Então, e agora o Palmeiras não, cara. O Palmeiras tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul, na minha visão, e tem jogadores convocados por todas as seleções, e assim será. Né? E acho que tem que estar preparado para isso. Montou um elenco para estar preparado para isso, mas de repente ele pode ter numa convocação aí sul-americana ter o seu elenco defenestrado, de fato. E acho que eu tô com o Danilo. É mais prejudicial e tende a ser, à medida que as listas forem sendo divulgadas, o Palmeiras, mais que o Flamengo. A gente tem aí uma tela, então, portanto, com os jogos que vir por aí, os próximos jogos. E eu vou falando aqui quem pode ser... Quem pode ter desfalque aí, vamos lá. Palmeiras joga no dia 6, os jogos com data, dia 6 do 11, 9 e 15, Santos, Mirassol e Santos, certo? Certo. Desfalque aí dia 15 contra o Santos, que é no meio da data FIFA, possivelmente contra o Atlético Mineiro, dependendo de quando a CBF marcar, 18 ou 19, porque esse jogo originalmente está sendo marcado para final do dia 22 de novembro, mas é quando o Galo vai jogar a final da Sul-Americana. O Galo precisa viajar na quarta-feira, então, na melhor das hipóteses para o Palmeiras, esse jogo seria quarta-feira à tarde, sendo que a data FIFA acaba terça-feira. Então, como disse o Arnaldo, e como eu falei aqui da lista, além de Flaco, Vitor Roque, que o Vitor Roque já convocado, né? O Flaco possivelmente, o Aníbal possivelmente, aí tem o Gomes e o Sousa, e ainda pode ter Facundo, Martínez e Piquerez. Então, assim, a lista só vai equilibrar nesse desfalque se tiver o Arrascaeta pelo Uruguai. Mas isso a gente está falando dos seguintes jogos, 15, né? Santos e Galo. Exatamente. Contra o Fluminense já poderia estar todo mundo de volta. Contra o Fluminense já estaria todo mundo de volta. Que é depois da data FIFA. Exato. Certo? Então tá, depois tem Grêmio, aí tem o Flamengo na final da Libertadores, Vitória e Ceará. O Flamengo vai pegar o São Paulo na Vila, depois pega o Santos, a questão do Flamengo passa ali no jogo contra o Sport, é a mesma situação. Contra o Sport, fora de casa, porém, no estádio possivelmente com mais torcida do Flamengo, com o Sport já rebaixado, aí é uma circunstância da tabela, ok. E, por enquanto, com Danilo e Alexandre fora, só. Tá, só esse jogo. Pela seleção, né? Só esse jogo. Contra o Fluminense já tá tudo bem. Porque a questão do Palmeiras por quê? Porque o Galo precisa jogar antes por causa da Sul-Americana. O Flamengo e o Fluminense pode ser depois da data FIFA. Perfeito. Tranquilo. E o Cruzeiro não terá problema nenhum. Não, então... O Fabrício Bruno também não vai ter problema porque ele não joga na data FIFA. Aí o Cruzeiro tá tranquilo, que então, seria Danilo... o terceiro... Fala, Arnaldo. A tendência aí, por conta do Galo, é que o Palmeiras e Galo tenha que acontecer na quarta, impreterivelmente pós-data FIFA, o mais cedo possível. E o Fla-Flu eles vão empurrar para a quinta, eu imagino, né? E aí dando uma possibilidade para quem jogar por Flamengo e Fluminense na data FIFA de voltar e jogar o Clássico na quinta-feira. Então também por isso a tendência é que o Palmeiras seja mais prejudicado. Sim. Lembrando, só fazendo uma ponderação, esse jogo contra o Galo vai estar com o time sub-15. É pré-sul-americano. Porque é pré-sul-americano, não vai estar nem aí para esse jogo, né? Vamos combinar. Sim. Também tem esse... Pode equilibrar um pouco as forças. Esse detalhe. A gente tem os jogos, vou falar aqui de boca, os jogos. Tem Brasil e Senegal, Brasil e Tunísia. Nesse aí, Flamengo tem os convocados o Alexandro e o Danilo. Palmeiras tem o Vitor Roque, dia 15 e dia 18. Aí tem Uruguai e México. Possíveis convocados no Flamengo, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. Bom, Vinha não tá nem jogando, né? Vinha é difícil, mas Varela... E do Palmeiras, Piquerez, Martínez e Facundo Torres. Isso. Depois tem Paraguai, Estados Unidos, depois Paraguai e México, dia 15 e 18 também. Gustavo Gomes e Sousa.
Perfeito. Do Palmeiras, só. Do Flamengo não tem ninguém. E tem Argentina e Angola, dia 14, Aníbal e Flaco Lopes. Perfeito. O Carrascal não vai ser convocado pela Colômbia? Não tem sido, não sei. É uma possibilidade, mas não tem sido chamado com frequência. Até perguntei para o Mauro ontem no posse, né? A gente vai ter que esperar a lista também. E o Pulgar, que voltou, e eu imaginei que pudesse ser chamado, não foi chamado pelo Chile. O Chile está num processo de renovação, né? Colocou o técnico lá sub-17 para treinar e tal, jogou com o Brasil, contra o Brasil com um time cheio de moleque. Então, e não chamou o Pulgar, que é um alívio também, porque o Flá tem o Jorginho, meio baleado no momento. O Saúl também não está 100% fisicamente. O Everton está expulso, vai cumprir agora a suspensão, acho que seria menos problema. E depois, se você perde também o Pulgar, seria um meio de campo com problemas, né? Agora, a gente está falando aqui sobre time prejudicado e tal. Você também concorda, Arnaldo, que o Palmeiras será mais prejudicado? Sim, concordo. Hoje e para o ano que vem também. O elenco é mais selecionável e convocável do que o do Flamengo. A minha questão só um jogo da seleção argentina, que você falou? É só uma partida? Sim. Então, aí é uma boa notícia para o Palmeiras. Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Por enquanto, né? Você tem aí onde vai ser esse jogo, Argentina e Angola? Vai ser na Argentina mesmo? Boa pergunta. Porque também tem essa questão, né? Saber. Na última data FIFA era no Japão, na Coreia. Essa data FIFA sendo do Brasil, no caso da Europa, os caras voltam num voo só para São Paulo. Luanda, capital de Angola. É na Luanda? Em Luanda. Em Luanda. Em comemoração aos 50 anos da independência de Angola. Tá? Uhum. Messi e companhia e tudo mais. Agora, muita gente falando assim, mas o Palmeiras não pode reclamar porque ele concordou com essa tabela. Só uma ponderação e aqui eu vou ajudar os palmeirenses. Essa história do Galo no meio do caminho não estava na jogada antes, né? Cara, é assim... Não estava, sim. Não, que esse jogo ia ser não nesse dava pra dia, saber não dava para saber que o Galo ia chegar na final. Como é que podia estar? Mas estava o calendário... Mas o Galo é o jogo do Brasileirão, da rodada. Eu sei disso, mas né? Se o Galo não tivesse na Sul-Americana, na final, esse jogo não precisaria ser nesse dia. Poderia ser na quinta, 24 horas depois. Sim, sei lá. Isso. Não, é que a data base desse Palmeiras e Atlético Mineiro é no fim de semana, né? Não é na... Não. Não, a rodada inteira do meio de semana, gente. Tá certo. Então, o que eu falei é bobagem. Não, tá certo. É porque aí você não perde, não ganha a quinta de possibilidade. É isso que o Arnaldo falou. Isso, não ganha a quinta de possibilidade. Agora eu esqueci o que você tinha perguntado. Não, sobre o Palmeiras ter falado concordar lembrei. Com a tabela. Esse ponto é o seguinte, né? O Palmeiras concordar. Assim, o que tinha na mesa? Tinha na mesa duas opções. Ou você mantinha o calendário e se, naquela época era um se, o Palmeiras e o Flamengo ou o outro brasileiro chegassem na final da Libertadores e eventualmente fossem para o Intercontinental, você teria que parar o Campeonato Brasileiro e voltar a disputá-lo depois, sei lá quando, que ia acontecer. A possibilidade era perder férias, começar a próxima temporada depois. A outra possibilidade era aproveitar as datas livres, eventualmente atrapalhar ou prejudicar um ou outro time, ou ajudar no caso do Cruzeiro, né, como aconteceu na época, porque o Cruzeiro aí ficou com as competições sul-americanas vazias, porque ele foi eliminado cedo. Então você tinha duas opções. O Palmeiras, pela Leila e pelo Abel, optaram em perder jogadores na data FIFA, mas não perder as férias e não perder o começo da próxima temporada. Era um problema ou outro? O Palmeiras optou por um dos problemas? Ok. O Palmeiras concordou e não fez o barulho que o Flamengo fez com a CBF? Ok. Daí a falar que concordou, aceitou, é que você tinha duas opções na mesa. Então assim, tem uma outra questão. Além disso, porque se o Palmeiras e o Flamengo fossem para o Intercontinental, para o Mundial, não prejudica apenas o Palmeiras ou apenas o Flamengo. Como você ia fazer com um campeonato que ia terminar dia 20 e pouco de dezembro, sem
o cara que está disputando a ponta. Você ia disputar todos os jogos e deixar ele para jogar os últimos 3 jogos depois? Não tem como você ficar com um asterisco desse tamanho. Você ia ter que parar o campeonato. Então não ia ser não ia prejudicar só um time. Então, assim, claro, foi ruim. É ruim pro Palmeiras? É ruim pro Flamengo? É. O Cruzeiro pode ter se beneficiado? Pode. Mas qual que é a grande questão? A gente já começa errado. Começa o calendário errado. A CBF, ela literalmente torce contra alguns brasileiros durante as competições para poder consertar a própria besteira. Sim. Bom, então, com uma cerejinha no bolo aí, 3 dias depois do fim do Brasileirão, dia 10, tem Palmeiras ou Flamengo enfrentando o Cruz Azul do México no Intercontinental, Mundial. Fala, Arnaldo. Não, o Danilo tem total razão. A CBF torce contra os clubes brasileiros, assim como parece. Sabe o que parece? Parece a direção do São Paulo torcendo contra o time para poder fazer show no estádio. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Os caras criam uma circunstância, putz, se não tiver jogo, maravilha. Se tiver jogo. Até agora, gente, está sendo o maior quebra-cabeça. A CBF não está discutindo a convocação do Ancelotti. Ela tem que remarcar ou marcar todas as partidas do Brasileirão agora até 7 de dezembro, certo? Os jogos ainda sem data, um jogo sem data que não é o Atlético Mineiro e Fortaleza. E agora ela já sabe que o Cruzeiro e o Corinthians vão jogar a Copa do Brasil, o Fluminense e o Vasco também, e já sabe que o Galo está na final da Sul-Americana e Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Então eu espero que hoje, terça-feira, depois da convocação, todos os jogos sejam marcados até 7 de dezembro para a gente ter a ideia de quando vamos ter as partidas de cada um dos times, os intervalos e tudo mais. Hoje, em tese, terça-feira, é o dia da CBF soltar a última parte do calendário do futebol brasileiro 2025. Olha, a gente falou do Vitor Roque convocado.